Vamos aqui abrir, então, o nosso Excel. Bom, aí vamos fazer o seguinte, vamos abrir, né, aquela planilha que nós estávamos trabalhando, né? Aí, nesse caso, como que nós temos que fazer? Eu posso, né, quando eu abro o Excel, ele me dá essa tela aqui, inicial, onde eu posso escolher ou abrir uma pasta de trabalho em branco, né? Ou escolher um modelo, ou vir aqui e abrir algum arquivo que eu já abri recentemente, né? Então, veja aqui, ó, despesas domésticas foi o que nós abrimos mais recentemente. Então, eu poderia clicar aqui e abrir, né? Ou então, eu poderia vir aqui, ó, abrir, clico aqui, né? Ele me dá os mais recentes, ou então, se eu quiser procurar, né, em outro local, eu clico ali em procurar, né, ó, procurar, e vou aqui, e aí faço a navegação no Windows Explorer aqui do meu computador. Então, eu coloquei esse arquivo, né, dentro de aulas, aqui dentro de... uma outra coisa, né, vejo que aqui eu vou separar, né, pelo menos aqui na minha organização, e aí a de vocês poderia também ser dessa forma, né? Feito dessa forma. Separar as planilhas por aula, né? Então, aula ou semana, né? O que corresponde aqui à aula é correspondente à semana, né? Ou seja, são 2 aulas na semana, mas vamos entender, é uma aula como um todo, né? Então, aqui é a terceira semana ou terceira aula, né? Então, aqui dentro, né? Eu vou colocar todos os arquivos que a gente for trabalhar nesta semana especificamente. E aí, né, quando eu tiver que fazer, na próxima semana, né, eu tiver que fazer mais arquivos, aí eu vou colocar numa outra pasta, né? Para criar uma nova pasta, basta vir aqui, ó, nova pasta, né? E aí você coloca aqui, ó, o nome da pasta, aula, por exemplo, 4. E aí, basta entrar e salvar aqui dentro, tá bom? Vamos voltar aqui e para abrir, então, ou você dá um clique e clica aqui em abrir, ou 2 cliques, clique. Muito bem. Já está aqui, né, a nossa planilha, né, aberta. E vamos explorar. A Karen, ela, no final da aula, ela me fez uma pergunta, mas ela ainda não entrou. Eu ia responder agora no início, né, mas eu vou esperar ela entrar para fazer essa resposta, tá joia? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. E assim que a Karen entrar, eu faço a resposta da pergunta dela, que vai valer também, acho que para todo mundo, né? Vamos aqui, então, vamos continuar aqui na nossa apostila, né? Nós já vimos, então, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho. Então, nós já vimos o ambiente, nós já vimos as teclas, nós já vimos como inserir os conteúdos, nós vimos que uma célula, né, ela comporta pelo menos 4 tipos, né, de conteúdo, né, que é um texto ou um título, né, ou seja, um texto, de uma forma geral, um número, uma fórmula e um comando especificamente. O comando nós vamos ver quando especificamente nós formos ver lá com macros, tá? Quando a gente for ver macros, a gente vai ver comandos. Por enquanto, vamos ficar nessas 3 primeiras tipos de entrada aqui, tá bom? Então, entrada de texto, né, entrada de fórmula, né, como que a gente faz. Que mais? A gente tem lá funções específicas ou atalhos específicos, como, por exemplo, a autossoma, que nós já fizemos, né? E alteração de conteúdo, a gente pode clicar em cima e alterar. Nós já vimos também como salvar, né, o Ctrl B, né, para salvar. A gente já viu agora, né, como carregar essa planilha. Muito bem. E aí agora vamos formatar. A gente viu muito rapidamente a formatação, né? Vamos ver agora com um pouco mais de atenção.
Inicialmente, é importante que a gente entenda que a gente só pode formatar alguma coisa se aquela coisa estiver selecionada, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai aplicar uma determinada formatação, ela vai ser aplicada naquilo que está selecionado. Por exemplo, o que está selecionado agora nessa planilha, né? A gente pode ver aqui, ó, essa célula aqui, C18. E a gente pode ter a certeza desta seleção olhando aqui em cima, né, para essa barra de fórmulas aqui, né, é onde especificamente ela vai estar indicando que a seleção está atuando, né? Então aqui, ó, C18, tá? Então a gente pode olhar visualmente aqui por esse triângulo verde, no caso aqui, que fica indicado, é verde porque o conjunto de cores aqui está definido isso, mas poderia ficar qualquer outra cor, tá? Muito bem. E aí, então, eu posso também não só selecionar uma célula, mas eu posso selecionar várias células, né? Então, por exemplo, quando eu venho no meio de uma célula, tá vendo que tem lá o ponteiro do mouse, ele fica com esse formato de mais, assim, ó. Então, se eu clicar aqui, deixar clicado e arrastar, ó, eu vou fazendo seleções por onde este ponteiro está passando, ok? Então, essa seria uma forma de fazer a seleção, né, de por múltiplas células, ok? A gente tem que tomar cuidado, né, ao fazer isso, porque se ele tiver, ó, se você, por exemplo, estiver passando, lógico que se não tiver selecionado, né, ele não vai agir, né? Mas se você passar por uma célula que está selecionada, veja que ele vai mudar, né, para outros 3 elementos possíveis. Então, ó, tem mais, esse daqui é um outro elemento, que são 4 setinhas, e quando você põe aqui nessa pontinha, ó, ele muda para uma cruzinha. Muito bem. Desculpe, alguém levantou a mão. A Laís, é isso, Laís? Que a Karen não estava conseguindo entrar na aula, mas agora ela conseguiu. Oh, beleza. Karen, você tá aí? Karen. Oi, Laís, obrigada, viu? Desculpa, professor, hoje o Team está de graça. Que teve o quê? Hoje o Team está de graça, não estava deixando eu entrar na sala. Tá certo. Muito bem. Mas ainda bem que deixou, tá vendo? Tem que ainda insistir. Bem. Eu falei, não, logo hoje, que hoje eu vou fazer aula de Excel, imagina. Então, Karin, eu estava falando pro pessoal, né, que a gente terminamos a aula passada, né, com aquela sua dúvida, né, e eu queria responder para você. Pode ser? Pode, por favor, professor. Vamos lá, então. Você falou que tem algumas áreas que você quer deixar protegida e outras não, certo? Isso vai acontecer, pessoal, não só com a Karen, mas com a maioria de vocês, quando vocês estiverem desenvolvendo, principalmente planilhas um pouco mais complexas, né? É um assunto que a gente vai ver lá na frente, mas vamos trazer para cá para a gente ter essa dúvida resolvida. Bom, Karen, a forma é simples, né? Você vem aqui, ó, em exibir, né? Desculpe, revisão, e vem aqui e protege a planilha, tá? Protegeu a planilha, e aí você tem aqui a possibilidade de proteger a planilha utilizando uma senha, e aqui o que você quer proteger, tá? Aqui, ó, se você olhar com atenção aqui, ó, a gente está falando aqui, ó, eu quero, né, que você proteja selecionando as células bloqueadas e as células desbloqueadas, tá? Então, eu quero que você proteja toda a planilha, seja ela bloqueada ou desbloqueada, ok? Muito bem. Só que tem um detalhe. Vamos voltar aqui, ó. Quando nós editamos uma célula, então a gente está aqui, ó, em qualquer célula, tá? Se a gente clica com o botão direito aqui,
Vem aqui em propriedades, cadê propriedades? Formatar célula, né? Formatar célula, lembra que a gente chegou nessa parte aqui na aula passada? Aí a gente vem aqui em proteção, ó. Então, se a gente olhar para qualquer célula, né, por padrão, todas estão bloqueadas, tá? Todas são bloqueadas. Muito bem. Só que por que então eu venho aqui e edito ela? E este bloqueio não está ainda ativado. Eu tenho que ativar. Como que eu ativo? Vindo aqui em revisão e protegendo a planilha. Entendeu, Karen? Entendi. Daí, Então, mas quando a gente faz essa proteção e eu seleciono essas opções lá, algumas células elas ficam livres para quem precisar fazer a alteração, alterar. Sim. Então, ó, o que é? Então, por padrão, a planilha toda está com as células bloqueadas, certo? Então, vamos imaginar o seguinte: você quer apenas, então, aqui na nossa planilha, aqui, ó, vamos imaginar que você queira apenas que essas informações aqui, ó, sejam, então, passíveis de alteração. O resto vai ficar tudo bloqueado. Então, o que você faz aqui, ó? Você seleciona essa área, clica com o botão direito, vem aqui em formatar células e vem aqui em proteção, na aba proteção, e tira a proteção. Dá um OK. Agora, essas células aqui foram as únicas, né? Então, essas daqui, ó, são as únicas que não estão bloqueadas. O resto, todas estão. Aí, olha só, quando você vem aqui em revisão, proteger a planilha, né? E você clica no OK, o que vai acontecer? Se eu vier aqui, ó, e tentar alterar, eu não consigo. Agora, se eu vier aqui e tentar alterar, eu consigo. Ah, legal, professor. Entendeu a ideia? Então, você tem que pensar o inverso. Você pode até pensar em, eu quero proteger só isso, então, mas aí você tem que desproteger toda a planilha e proteger só aquilo que você quer, né? Ou então o contrário, quando são apenas alguns campos que você quer que eles alterem, acho que é mais fácil fazer isso. É por isso que o Excel ele já vem com todas bloqueadas, porque geralmente você quer apenas deixar algumas editáveis, entendeu? Ah, legal. E daí quando eu precisar fazer alteração nessas células bloqueadas, daí eu só entro com aquela senha que eu coloquei lá. Isso, aqui no caso a gente não colocou nenhuma senha, então vem aqui só desproteger a planilha e já está agora editado de novo. Ah, legal, professor. Nossa, quebrou um galhão. Muito bem. Muito obrigada, viu? Você está me chamando de gordo, hein? Você está me chamando de gordo, hein? Não foi isso. Eu sei, brincadeira. Mas legal. Obrigada, então, professor. Joia, solucionado aí o problema. Então, vamos voltar aqui, então. Então, a gente estava falando de seleção, né? Então, vocês viram que eu posso, na medida do possível, aqui, ó, selecionar mais de uma célula, né? E as formatações, elas só vão, então, agir sobre, né, uma célula especificamente. Ó, uma célula que está selecionada, uma ou mais células que estão selecionadas. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Vamos deixar essa planilha aqui um pouquinho mais visualmente, né, adequada. Por quê? Porque ela está mostrando aqui, ó, uma série de células, né? A gente está aumentando, diminuindo o tamanho das células, né? Mas, efetivamente, se a gente for imprimir isso daqui, ó, como que sairia a impressão disso? Então, como que eu faço para imprimir um documento? Eu venho aqui, ó, arquivo, imprimir. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui, ó, a impressão está sendo mostrada. Acho que não consigo ampliar aqui. Mas a impressão está sendo mostrada. Mas está vendo que não tem nenhuma linha, né? Nada separando o conjunto de dados aqui? Ou seja, estão todos no mesmo tipo de fonte, né? O mesmo tamanho, não tem nenhuma linha separando,
diferentemente do que a gente vê lá na planilha, que tem lá as células e os contornos das células. Só que, né, o que acontece? As células existem, mas a gente tem que aplicar uma formatação para que efetivamente essas linhas aqui apareçam, para que efetivamente os títulos, né, fiquem com um destaque maior e assim por diante. Então vamos voltar lá, né, na nossa planilha. Então vejam que a nossa planilha é um pouquinho diferente daquilo que está sendo mostrado, ok? Então como que a gente faz para formatar? Então a primeira coisa que a gente já descobriu e já sabe é que eu tenho que selecionar aquilo que efetivamente eu quero formatar. Como que eu seleciono? Eu vou com o ponteiro do mouse em cima, clico, deixo clicado e arrasto, né, para o lado que eu quero fazer a seleção múltipla, tá bom? Se eu quero selecionar apenas uma, é só clicar sobre ela, ok? Então vamos fazer uma formatação, vamos deixar em negrito, né, os títulos aqui, ó. Vamos colocar em negrito. Como que eu faço para colocar em negrito, né? Então, aqui com a opção página inicial selecionada, você tem aqui em cima, ó, alguns atalhos rápidos de formatação de célula, né? Então, eu posso trabalhar com essas informações, ou então, se a gente clicar sobre a formatação aqui, ó, clicarmos com o botão direito, virmos aqui em formatar células, ó, a gente vai cair naquela mesma tela que a gente estava falando com a Karen aí da proteção. Só que além dessa proteção, ó, eu tenho aqui também maneiras de formatar o tipo de número que eu vou apresentar, o alinhamento, né, a forma como eu vou fazer esse alinhamento, a fonte, o tipo de letra, né, se eu vou aplicar alguma característica, né, como por exemplo o estilo da fonte, né, se é negrito, itálico. Eu posso também trabalhar as bordas dessas células especificamente que eu estou trabalhando e também o preenchimento. Então todas essas informações elas podem ser acessadas por esse recurso aqui de formatação de células. Então eu seleciono o meu conjunto de células, vou em cima dela, clico com o botão direito, venho aqui em formatar células e eu ativo isso, ok? Muito bem. A outra maneira é, se for uma formatação simples, então eu posso vir aqui, ó, e já fazer a seleção dos atalhos que eu tenho aqui disponível, né? Então, por exemplo, né, vamos colocar em negrito isso daqui. Negrito, então a gente tem aqui o N, né, que é o atalho para se colocar a fonte em negrito. Então, vejo que aqui, ó, são todos os atalhos de fonte. Aqui, ó, todos os atalhos de alinhamento. E aqui, todos os atalhos de número, ok? Então, vamos aqui colocar aqui em negrito, né? Então, vejam que ele já ficou em negrito, né? Eu quero também em negrito esses outros títulos aqui do lado esquerdo, né? Então, negrito. Mas eu poderia também querer que ele, além de negrito, ficasse também em itálico, né? Então, basta clicar no I aqui, né? E assim a gente vai trabalhando, né, os estilos. Então, uma vez que a gente entenda que basta selecionar e aí eu aplico, né? Aí a coisa deslancha, porque aí é só buscar, né, as informações aqui necessárias. Uma outra coisa que a gente teria que fazer aqui, para pelo menos destacar um pouquinho mais os elementos, né, é colocar aquele envolto, né, que a gente chama de borda, ao redor das células, tá? Então, se eu clicar em uma célula especificamente aqui, eu posso trabalhar as bordas, né, dessa célula. Eu posso trabalhar com cada uma das bordas, uma do lado, uma da direita, da esquerda, ou seja, o que eu quiser. Posso trabalhar com todas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu tenho o atalho aqui de formatação de bordas, né? Se você clicar nessa setinha que tem do lado deste quadrante aqui, ó, se você clicar, aqui eu tenho todas as possibilidades, algum conjunto, né, de possibilidades de bordas mais utilizadas aqui.
por exemplo, eu poderia só deixar a borda inferior. Então, se eu clicar aqui em borda inferior, o que vai acontecer? Ela vai realçar apenas a borda do lado de baixo, borda inferior, né? Então, clicando aqui novamente, eu quero agora a borda superior. Então, agora ele destacou a borda inferior e superior. Veja que ele não tirou a borda anterior que eu tinha aplicado, né? Ah, mas eu quero tirar. Então, o que você faz? Está vendo aqui, ó, sem borda? Você clica aqui em sem borda e ele fica todo ele sem borda, tá? Ah, mas eu quero, eu apliquei, então a gente tinha lá a borda inferior e a borda superior. Mas eu quero tirar só a borda superior, tem que desfazer tudo? Não, basta vir aqui, ó, você quer tirar o quê? A borda inferior? Então vem aqui, clica sobre a borda inferior novamente e ele não sai. Tem que fazer isso, não tem que deixar, tirar a borda, né? Tira a borda toda e aí aplica só o que você quer. Antes, né, você podia fazer isso, mas agora não dá. Mas se você for na formatação de célula, né, clica aqui, formatação de célula, quando você trabalha com bordas aqui, ó, aí sim, aqui você pode trabalhar cada uma delas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu quero tirar a borda de cima, ou eu quero pôr a borda de cima. Então, basta clicar sobre esse quadrado aqui, que ele apresenta, e ele já vai fazendo a formatação que você quer, tá vendo? Mas eu quero na parte de cima aqui, ó, deixar, por exemplo, uma linha mais, uma linha diferente. Tudo bem, então aí você escolhe aqui, ó, o estilo da linha, clica aqui, por exemplo, sobre o estilo da linha, e aí você vem aqui e aplica esse estilo. Na parte de baixo aqui eu quero uma borda maior, né? Então você clica no estilo e aí aperta a borda. Do lado direito eu quero uma, sei lá, desse estilo aqui mais fininho aqui, ó. Então do lado direito eu quero esse estilo. E assim você pode ir desenvolvendo, né, toda a sua criatividade aqui, né, trabalhando com as bordas, né, ao longo de todo o processo, tá? Então vejam, tudo isso vai ser aplicado à célula ou às células que estão selecionadas, ok? Então, vamos dar um ok aqui. Então, se a gente observar, ele aplicou aquela formatação a essa célula especificamente, tá? Então, uma maneira mais rápida, como a gente sempre tem que otimizar ao máximo, né, o nosso trabalho, ficar fazendo isso para cada uma das células ou um conjunto de células dá um trabalhão, né? Então, eles colocaram aqui, né, nesse atalho, o que se faz mais frequentemente. Então, o mais frequente, né, geralmente é você selecionar toda a célula, não é isso? E aí vir aqui, ó, e fazer o que, ó? Ativar todas as bordas dessas células que eu acabei de selecionar. Então, se a gente clica aqui em todas as bordas, o que vai acontecer? Olha lá, todas as bordas, né, que haviam sido selecionadas ficaram destacadas, né, naquela formatação especificamente. Muito bem. Mas eu gostaria, né, que houvesse uma divisão, por exemplo, uma linha um pouco mais grossa, né, de divisão entre o cabeçalho, né, e o restante da minha tabela aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso selecionar essas células aqui, aí eu posso vir, né, nesta parte rápida aqui e, por exemplo, ó, existe uma borda extremas expressas, tá vendo aqui, ó? Eu já tenho isso, só que ela vai me deixar, ó, se eu aplicar, ela vai me deixar um contorno sobre todas as células que eu havia selecionado. Veja que ele não altera o que está no centro, né? No meio ele não altera, ele só altera o que está ao redor da área selecionada, tá bom? Então, o que aconteceu? Vamos, só para vocês entenderem, vamos só puxar para baixo. Tá vendo que ele selecionou, então, ao redor de toda aquela área selecionada, né? Então, eu só quero embaixo, não quero em cima, nada disso. Então, aqui, ó, na área selecionada,
você pode vir aqui, clicar no botão direito, formatar células, e aqui então, ó, você pode trabalhar no que você quer. Então, deste lado aqui, ó, eu não quero, né, que efetivamente ela apareça, eu quero a normal. Então, eu seleciono aqui a normal, clico aqui, né, sobre a... Esse aqui não é normal, essa aqui que acho que é normal. Clico aqui sobre a normal. Em cima também eu quero a normal, e do lado também é normal, e no meio já está normal, normal. Então, eu só deixei embaixo esse texto, mas eu queria que fosse um pouco mais destacado. Então, eu seleciono apenas o destaque. E aí, quando eu clico no OK, ele vai apresentar, né, o resto tudo do mesmo jeito. Ele só apresentou, então, esta borda aqui já formatada. A mesma coisa eu quero fazer, ó, com todas essas células aqui, eu quero destacar desse texto aqui do lado direito. Então, mesma coisa, vamos lá, direito, formatar células, né? Então, vejo que já está em cima, beleza, vou continuar. Então, eu só quero ficar aqui desse lado aqui, né? Com a borda um pouco maior. Então, clico aqui, dou um OK, e ele acabou de fazer essa seleção. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Alguma dúvida quanto às bordas? Como trabalhar com bordas? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Então, se tudo bem, tudo bem. Então, vejam aqui também, ó. Aqui, geralmente, a gente não faz esse preenchimento, né, nesse canto superior aqui. Então, vamos estender aqui, ó, para essa daqui, este lado aqui do lado de esquerdo, né, ou melhor aqui, né, vamos fazer aqui. Vamos selecionar essa célula aqui e vamos formatar essa aqui mais adequada. Clique no botão direito, formatar células. Eu não quero que apareça essa borda de cima, nem essa borda aqui. E essa daqui eu quero com maior destaque. Seleciono aqui o maior destaque e aplico aqui. Então, dou um OK. Agora sim, agora ficou um pouquinho melhor, né? Então, uma tabela mais adequada. Tá bom? Então, agora já tenho negrito, já tenho aqui negrito aqui também, aqui. E aí, vamos destacar apenas agora a parte de total. A parte de total aqui, eu gostaria que ela aparecesse, né, com um fundo diferente. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso aplicar, primeira coisa, eu tenho que selecionar todas as células, né? E aí, então, eu posso vir aqui, ó, no atalho, tá vendo aqui que é um balde que está despejando aqui uma tinta, né? Então, é mais ou menos a ideia, né, o conceito aí de ícone, né, trazendo o que ele vai representar. De ação, em termos de ação, né? Então, eu venho aqui e aqui, ó, eu posso selecionar a cor, né, específica que eu quero, ou então, né, trabalhar com tons de cinza e deixar um pouquinho só mais escuro, né, ou mais claro aqui, ou se eu quiser um destaque maior, né, trabalhar aí com tons pastéis, né? Então, essas primeiras cores aqui são as cores pastéis, né, tonalidade pastel. Então, eu posso, por exemplo, destacar aqui, né, um amarelo aqui, pastel, por exemplo, né, de destaque, né? Então, vejo que agora o meu total aqui ficou destacado do restante do texto, né? Tá joia? E aí eu poderia também aplicar a mesma formatação aqui, ou seja, a mesma ou outra, né, para os títulos. Então, por exemplo, posso deixar cinza os títulos, né? Uma vez que eu selecionei já uma cor aqui, ó, ela fica já no balde aqui, pronto para ser aplicado. Então, basta daí eu selecionar e ao invés de clicar na setinha do lado direito aqui, eu já clico no balde e ele já aplica o mesmo padrão que foi aplicado aqui, ele aplica aqui. Então, ele sempre guarda o último padrão aplicado, tá? Para a grande maioria dos recursos de atalho aqui, ele faz isso, tá bom? E a última, e aqui também, né, eu poderia trabalhar aqui, né, selecionando aqui, vindo aqui, formatar células, e aí, ó, trabalhando essa questão aqui do preenchimento, tá? Eu também poderia fazer desta mesma forma. Só que aqui, né, além dessas cores que a gente chama cores sólidas, né?
eu também consigo trabalhar com efeitos de preenchimento. Vamos imaginar, né, que eu queira algum efeito, por exemplo, eu quero que aqui tenha um degradê, né? Então, eu posso aplicar, primeiro, eu quero um degradê do branco para, sei lá, esse tipo de cor aqui, vermelho, né? Sei lá, tijolo, alguma coisa assim. Eu quero que ele aconteça da esquerda para a direita. Então, eu venho aqui, seleciono, né, o sombreamento vertical, e eu quero da esquerda para a direita. Então, eu quero exatamente este exemplo aqui, essa forma aqui. Ele me mostra aqui como que ele vai aplicar, né? Então, quando eu clico OK, né, eu falo, é este mesmo que você quer que aplicar? Sim. Aí, quando eu falo OK, ele vai aplicar, então, esse degradê em cada uma das células. Tá joia? Se eu quiser aplicar sobre um conjunto de células, aí eu tenho que fazer o seguinte, né? Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu formatar aqui. Sem formatação. Se eu quero, por exemplo, um degradê para um conjunto de células, né? Aí eu tenho que fazer o quê? A integração dessas células. Como que eu integro essas células? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma opção chamada mesclar e centralizar, né? Mesclar significa o seguinte, eu vou juntar essa com essa com essa. Aí essas 3 células aqui, por exemplo, né, se tornarão uma única célula. Olha só, se eu clicar aqui, ó, ela vai se tornar apenas uma célula, né? Então aqui agora, né, eu poderia utilizar para um título, por exemplo, para toda uma tabela, né? Vamos só voltar aqui, ó, e vamos aplicar exatamente aqui. Vamos imaginar que aqui, ó, eu queira apresentar então um título aqui em cima dessa tabela, né? E falar que isso aqui são despesas domésticas. Então, se eu falar aqui, ó, ou tentar centralizar aqui de alguma forma, ó, despesas domésticas. Eu não vou conseguir centralizar, deixar adequado diante, né, desta tabela aqui, este título aqui. Então, um dos recursos, né, seria o quê, né? Então, você seleciona todas as células aqui que fazem parte do conjunto de tabelas, do conjunto onde eu quero centralizar uma determinada informação. Aí eu venho aqui, ó, mesclar e centralizar. Então, agora, todas essas células aqui, ó, se tornaram apenas uma. Agora, se eu digitar aqui, olha só o que acontece, né? Despesas domésticas, né? Então, agora eu tenho, né, um controle maior, né, de todo esse conjunto de células. Eu vou trabalhar todas essas células aqui como sendo uma única. Agora, vocês podem me perguntar, mas e se eu quiser voltar ao que era antes? Eu posso? Pode. Né? Se você seleciona aqui novamente e clica aqui, ó, no mesclar e centralizar novamente, ele volta ao que era antes, né? Ou seja, todas as células separadamente. E pega o seu conteúdo e coloca na primeira célula. Tá joia? Então, se você selecionar novamente, clicar aqui em mesclar, ele vai mesclar e pegar esse conteúdo que está na primeira célula e colocar em todas as células, ou seja, em toda a área especificamente. Agora, se eu aplicar uma formatação, por exemplo, aqui de preenchimento, ele vai preencher para toda esse conjunto de células aqui. Então, se a gente fizer lá a formatação, né, criar aqui um efeito, por exemplo, agora eu quero horizontal e quero, sei lá, na cor amarela, né? Ou para destacar mais, só para a gente destacar, né, uma cor azul, né? E eu quero isso aqui seja feito de baixo para cima. Então, ok, e aplico. Fale, Laís. Professor, o que você apertou para aparecer aquele quadro que você fez muito rápido, daí eu não consegui captar. Tá bom, o que você não conseguiu? Desculpe.
para abrir aquele quadro, para mesclar as cores. Ah, tá bom. Então é a mesma coisa, você seleciona, né? Você deixa uma célula selecionada, você clica com o botão direito, né, sobre a célula e vem aqui em formatar células. Aqui a gente já tinha feito a mesma coisa anteriormente, por isso que eu fui rápido. Então é assim, ó, formatar células, tá? Aí aqui, ó, você tem várias abas, né? Uma delas é preenchimento. E aí aqui dentro de preenchimento, para você fazer esse efeito de aplicar, não, um efeito diferente de preenchimento, você vem aqui em efeitos do preenchimento, ok? E aqui você tem o gradiente, né? Então, um dos efeitos é o gradiente, né? Então, você pode fazer no formato em diagonal, você pode fazer, escolher um determinado canto, você pode fazer do centro para as bordas, ou da borda para o centro, e assim por diante. Legal, Laís? Era isso? Joia, maravilha. Então, vamos deixar esse aqui, ó, esse estilo aqui do centro para as bordas, aqui, ó. Ok? Então, tá aí, ó, um efeito diferente, apenas para a gente destacar, tá? E, por último aqui, né, mas não, quase último, né? Mas falta ainda mais duas formatações. Eu gostaria que esses valores, tá vendo que ficou tudo do lado direito aqui, né? Eu gostaria que eles estivessem centralizados. Então, basta selecionar as células e agora eu quero aplicar, então, uma formatação de centralização de conteúdo. Eu tenho, né, duas formas. A primeira é vindo aqui no atalho, né, e clicando aqui no que eu quero. Ó. Este daqui de baixo é a centralização, né, enquanto conteúdo, né, eu verifico ele na horizontal, né, ou seja, a centralização na horizontal. Centralização ou qualquer uma das formatações, para a esquerda, para a direita, mas sempre na horizontal. E aqui de cima é o na vertical, ou seja, aqui, por exemplo, eu vou deslocar o conteúdo o mais abaixo possível, aqui de forma centralizada na célula e aqui o mais alto possível, né? Então, eu tenho essas 6 opções, né? Então, o que eu vou fazer? Então, com as células selecionadas, eu venho aqui, eu quero centralizar o conteúdo horizontalmente. Ó. Então, agora ele está centralizado horizontalmente. Poderia fazer de outra forma? Também seleciono o conteúdo, clico com o botão direito, venho aqui em formatar células. Agora eu quero o quê? Alinhamento. Então, no alinhamento, ele me permite fazer aqui uma série de possibilidades. Então, o alinhamento horizontal, o vertical, né? Então, como eu falei, né? Então, aqui eu posso fazer uma série de possibilidades aqui, né? As mais utilizadas é a esquerda, a direita e o centro, que é aquelas que nós temos ali. Mas nós temos outras opções aqui, ó, justificar, preencher, centralizar a seleção, né? Distribuir, né? Por meio do recuo. Então, vamos deixar por enquanto, né? No centro. E eu também quero fazer o quê? O alinhamento na vertical. Eu quero deixar também ele no centro. Então, eu centralizei o conteúdo, né? Dentro da célula mesmo. Então, ok. Não teve muita alteração, porque o tamanho das células aqui, ele está adequado ao conteúdo. Mas olha só o que acontece. Vamos imaginar que eu gostaria, né, que essa célula se destacasse um pouquinho mais, aumentar o tamanho aqui da largura, né, da linha. Uma coisa que eu posso fazer, né, ou melhor, uma das maneiras de fazer isso, né, é vindo aqui, ó, tá vendo que quando eu venho para o endereço da linha, ocorre uma alteração no cursor do mouse, olha só, tá vendo? Ele passa de uma cruz para uma seta para a direita. O que ele está mostrando aqui? Que se eu clicar o botão aqui, ele vai selecionar toda a linha, né? Então, olha só, se eu clicar aqui,
ele acabou de selecionar toda a linha. Ele vai aqui da coluna A até a última coluna da planilha, tá? E aí, se eu clicar, deixar clicado, né, e ir arrastando, ó, ele vai selecionando todas as linhas que eu passar o ponteiro do mouse aqui, tá? Então, é assim que eu posso selecionar, por exemplo, um conjunto de linhas. Eu venho aqui no endereço da linha e clico e deixo clicado e vou arrastando, tá joia? Muito bem. Uma vez que eu tenho todas as linhas selecionadas, eu posso aplicar, então, um determinado formato para todas as linhas. Joia? Muito bem. Vamos selecionar só uma linha, tá? Selecionei uma linha aqui. Agora, eu gostaria que vocês notassem uma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó, quando eu passo, né, o ponteiro do mouse, aqui ele está uma setinha para a direita, certo? Quando eu passo aqui, ó, e fico em cima da borda divisora de uma linha com a outra, o que acontece aqui, ó? Ele muda de padrão o ponteiro do mouse. Quando ele estiver neste padrão aqui, ó, uma linha e duas setinhas para cima e para baixo, se eu clicar agora com o ponteiro do mouse, com o botão do mouse, o que vai acontecer, ó? Eu clico, deixo clicado, ele vai me apresentar ali a altura. Da mesma forma que ocorreu quando nós trabalhamos o quê? O tamanho da coluna, né? Então, aqui também, ó, eu posso alterar o tamanho da linha. Então, olha só, eu vou aqui, ó, vou deixar com 4 centímetros aqui, ó, 42 milímetros. Tá vendo? Então, eu posso aumentar também o tamanho da linha, né, que eu posso trabalhar. Por que eu fiz isso? Para justamente vocês verem, né? Tá vendo agora aqui, ó? Aqui eu consigo observar exatamente o processo de formatação do alinhamento do conteúdo na célula. Então, olha só, agora aqui eu consigo observar que ele está centralizado realmente na horizontal e na vertical. Então, se eu quero, por exemplo, um alinhamento na parte vertical para cima, ó, se eu clicar aqui, ó, ele alinhou agora para cima. Se eu quiser um alinhamento para baixo, ou centralizado, né? Então, aqui eu consigo ver. E a mesma coisa na de baixo, onde eu vou ter o alinhamento na horizontal. Tá joia? Então, aqui eu consigo ver exatamente esta formatação sendo aqui, então, ou se destacando aqui. Tá joia? Eu também posso aplicar essa formatação, né, para um conjunto de células. Não sei se vocês já tiveram que fazer isso, né? Eu quero deixar, né, um conjunto, né, de linhas, né, com o mesmo tamanho, mas aquele tamanho diferente das demais. Então, o que eu faço? Eu seleciono, né, um conjunto de células, ok? E agora, olha só que interessante, o que eu aplicar a uma específica, né, por exemplo, estou aplicando aqui na última linha apenas, tá? Um tamanho específico. Olha só o que vai acontecer quando eu largar o ponteiro do mouse. Eu deixei clicado, né? Cliquei e deixei clicado, tá? E aqui agora eu estou arrastando aqui, tá bom? Com ele clicado. Ao largar, ó, vou largar. Olha só o que ele faz. Ele aplica esse determinado formato que eu acabei de definir. Na linha 7, ele aplicou para todas as linhas que estavam marcadas. A mesma coisa, né? Se eu venho aqui nas colunas e quero que ele tenha uma distribuição normal, ou seja, igual para todas as colunas. Ó. Então, eu mexo em alguma das colunas, né? Por exemplo, essa aqui que é a maior. Ao largar, todas as colunas que estavam selecionadas, né, são, então, formatadas naquele tamanho específico. Ok? Beleza, pessoal? Entenderam essa ideia aqui, então, de centralização, de formatação? Alguma dúvida até aqui? Beleza, Laís, obrigado. Então,
Muito bem, então em termos de formatação, por enquanto, tá, existem muito mais a falar, tá? Inclusive formatações rápidas, etc., que a gente ainda vai trabalhar. Então, a princípio, tá, a gente está indo com calma, né? Então, a princípio, esse daqui seria o básico para a gente conseguir dar prosseguimento ao conteúdo aqui, né? Então, aqui, tudo que eu falei, né, selecionando, etc., aqui, né, tudo que você pode fazer, né, com esses formatações rápidas. Ah, e é uma que eu não falei, é a formatação de números, que eu esqueci, desculpe. Vamos lá. Vou voltar aqui a planilha. Aqui, ó, a gente está falando de valores, não é isso? Quando a gente fala de valores, né, moedas, etc., geralmente, né, nós temos que formatar a célula para mostrar que isso aqui é um valor especificamente. O Excel, ele já nos dá um atalho, né, para que a gente possa formatar isso de acordo com a moeda do país, da língua que nós formatamos ou definimos na instalação do Windows, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Quando nós instalamos o Excel, o que ele fez? Ele pegou os padrões do sistema operacional e levou para dentro dele, tá? Um dos padrões que existe lá no sistema operacional é a língua da pessoa que está efetivamente utilizando aquele sistema, né? Então, se nós fizermos lá a definição que nós vamos utilizar na língua portuguesa, ele tem lá, então, toda uma série de padrões da língua portuguesa, não só o vocabulário, mas também outros padrões que são aplicados no Brasil. A gente falou lá, língua portuguesa do Brasil, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui, né? Deixa eu ver, o Hudson mandou uma... Ah, beleza, Hudson. Muito melhor do que essa que eu fiz aqui, né? Com certeza. Mas parabéns, legal. Cara, professor, tinha algumas condições aí que eu não conhecia. E aí, enquanto o senhor estava falando, eu estava fazendo aí. Eu comecei a fazer a planilha na semana, né, na aula passada. Sim. E aí o senhor foi falando, foi fazendo, foi descobrindo umas coisas muito interessantes. Vou deixar mais viva as planilhas minhas lá do serviço agora. Oh, valeu. Bacana, é isso aí. Parabéns. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Então, vamos formatar o número. Então, o que eu estava falando, né? Então, quando você instalou o Excel, ele pegou essas formatações. Uma delas é a moeda. Então, a moeda que nós utilizamos aqui no país é o real, não é isso? Então, e também, por exemplo, a separação entre a parte inteira e a parte decimal se dá aqui no Brasil por vírgula. Se fosse lá, por exemplo, nos Estados Unidos, seria o quê? O ponto, né? Então, ele vai pegando essas nuances, esses padrões que são utilizados no país aonde está sendo utilizado este determinado software, né? Ou seja, o Excel. Muito bem. Então, nesses termos, né, ele já tem aqui alguns atalhos que ele permite aqui que nós formatemos, por exemplo, os números. Então, se eu sei aqui, ó, que isso daqui, tudo isso daqui, ó, corresponde a questão de dinheiro, ou seja, isso aqui é uma moeda, né? Eu estou aqui expressando valores numa determinada moeda, então eu poderia fazer a seleção de uma célula a célula, né? Ou todas as células e aplicar, tá vendo aqui, ó, do lado superior aqui, ele já apresenta aqui, ó, formato de número de contabilização, ou seja, em número em moeda. Se eu clicar aqui sobre ele, ó, ele já vai transformar todos os números aqui, ó, em valores de moeda. E qual moeda? Real. Por quê? Porque nós definimos, eu aqui, neste caso aqui, ó, eu defini como sendo o padrão o português do Brasil, né? E aí ele pega a moeda do Brasil, que é o real, tá joia? Poderia escolher outra moeda? Poderia. Se vocês estiverem trabalhando por uma empresa e as informações aqui, ó, estiverem sendo exibidas, por exemplo, em uma outra língua, possivelmente, quando vocês fizerem esse padrão aqui de formatação, ele vai exibir aqui a moeda daquela
determinada língua que vocês estão utilizando como um todo aqui, o software, tá? Muito bem. Mas eu quero ir por outro lado, eu não quero formatar apenas como real, né? Eu tenho outras aqui, ó, tenho percentual, então aqui são os atalhos rápidos, tá? Aqui também, ó, eu tenho atalhos rápidos, né? De geral, número, moeda, contábil, aqui, ó, data completa, hora, porcentagem e assim por diante. E se eu clico aqui, ó, em mais formatos, olha só o que vai acontecer. Eu vou ser direcionado exatamente para aquela minha janela, né, de formatação de célula. Só que ele já abre especificamente na aba aqui de números, tá joia? Então lembra que a gente já passou por algumas dessas aqui? Então aqui, ó, tem uma aba específica para números. E aqui, então, eu posso definir, né, com mais com recursos a mais, né, que especificamente eu queira. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu estou aqui no Brasil, né, mas eu quero aqui expressar valores numa outra moeda, né? Então eu posso, ou utilizando o moeda, ou utilizando o contábil, aqui, ó, tanto um quanto o outro, né? Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e escolher aqui uma outra moeda, tá? Então aqui o padrão é real, mas eu posso, por exemplo, né? Aqui está na época do Bitcoin, né? Eu poderia trabalhar com Bitcoins, ó. Então, dá um OK. Ele agora transformou todos esses valores aqui, ó, em Bitcoins. Transformou em Bitcoins? Não, né? Ou seja, ele formatou como sendo Bitcoins. Tá joia? Ah, não, é real mesmo. Então, vem aqui e em moeda, né? Se eu aplicar novamente o valor, ele vem no padrão. Tudo bem, pessoal? Tá aí? Tranquilinho? Tranquilo. Agora aqui, ó, mesma coisa, vamos centralizar. Tá vendo que ele está à direita aqui, né? Eu posso aqui vir aqui e centralizar. Ué, mas por que ele não aplica este conceito, né, de centralização? Porque nós escolhemos, né, quando nós escolhemos aqui, ó, nós escolhemos o padrão contábil, né? E o padrão contábil, ele faz exatamente isso, ele joga os números para a direita. Se a gente viesse aqui, ó, escolhesse, por exemplo, moeda, né? Veja que ele ainda permanece com a exibição de duas casas decimais, com o cifrão aqui na frente, né? R cifrão aqui na frente, mas e agora ele permite a centralização. Então, ele não está mais no formato comumente utilizado na contabilidade, né? Então, aqui agora a gente pode trabalhar um pouquinho mais esse formato. Tudo bem, pessoal? Belezinha? Eu acho que agora a gente tem... E a mesma coisa, se eu estivesse trabalhando com outros tipos de número, aqui, ó, eu posso vir aqui, né? Deixa eu ir lá direto na formatação, eu posso trabalhar aqui com números e, por exemplo, ó, eu poderia exibir aqui 5 casas decimais, tá? Então, aqui, ó, eu posso usar 5 casas decimais e assim por diante, né? Eu posso, então, ir trabalhando esses números aqui. Esse daqui, na verdade, não é um número, né? Essa célula aqui, 56, aqui não é um número, é uma data. Então, eu posso vir aqui, ó, e formatar isso aqui como data, né? Data abreviada ou data completa. Então, se eu clicar aqui em data, data abreviada, né? Ele vai aparecer aqui, ó, 25/2/1900. Uai! Como é que ele colocou essa data aí? Eu não falei nada para ele. Falou sim. Olha só o que você falou aqui para ele. Vou voltar aqui, tá? Você falou que é 56. Uai, mas 56 é aquela data lá? Então, quando você coloca um número inteiro e o formata para o formato data, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse número inteiro e vai entender isso como uma quantidade de dias, tá? E aí, ele vai tomar como base, né,
a data de 1/1/1900. E vai, partindo dessa data, ele vai então somar aquela quantidade inteira que você colocou e vai então chegar a uma data específica, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, e se a gente formatar aqui como data, ele chegou em 25/2/1900. O que significa isso? Ele pegou os 31 dias de janeiro, mais 25 dias de fevereiro, somando os dois, acredito, né, que dê lá os 56 dias. Tá joia? Então, é basicamente isso que ele está fazendo aqui, né? Mas se eu digitar aqui, ó, 2/5/2001, por exemplo, né, ele já entende que você está entrando com uma data e já formata aí essa data especificamente. E aí, se você quiser formatar essa data de uma outra forma, a gente pode vir aqui, ó, em formatar células. Tá vendo aqui, ó, que ele me dá uma opção aqui, ó, ele fala que isso aqui é uma data já, né? Então, eu estou em formatação de números, data, e você pode, ó, escolher qualquer um desses tipos aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, você pode escolher esse aqui, ó, quarta-feira, ele já identifica que é o dia da semana, e aí pega o restante e escreve por extenso a data, né? Você pode ter outros tipos de separação. Ah, não, mas eu quero uma data de um outro local do mundo, né? Por exemplo, eu posso aqui a data no formato romeno, né? Eu nem faço ideia de como é isso. Vamos ver aqui, ó. No formato romeno, né? Ele vai então trabalhar com uma separação aqui, ó. É a mesma coisa, né? Então, ele pegou aqui basicamente a mesma coisa, tá? Então, é assim que eu poderia, então, formatar uma data num outro formato, né? Num outro estilo, num outro país, utilizando, né, padrões de outro país e assim por diante. Então, a gente pode deixar aqui. Então, o que aconteceu aqui, ó? Tá vendo que ele não conseguiu, quando ele não consegue exibir um determinado conteúdo, tá, em uma célula, ou seja, dentro daquela célula especificamente, o que ele faz? Ele apresenta hoje, atualmente está sendo chamado de hashtag, né? Ou, na minha época, a gente chamava isso aqui de cerquinha, né? Mas tem um outro nome aqui. Ô, professor. Oi. Essa foi boa, cerquinha. Mano, quando eu era criança, a gente chamava isso aqui de cerquinha. Essa caipira, foi para alegrar mesmo. Caipira, você tá lá na roça, né? A única coisa que tem mais parecido com isso aqui é uma cerca, não é? Legal, legal. Essa foi boa. Ai, como que chama isso aqui? Alguém me ajuda aí. Jogo da velha. Jogo da velha também é outra. Ai, meu Deus do céu. Não é diferença? Não, não é diferença. Eu não sei que. Mas tem um nome isso aí? Não é hashtag, não? Não é, tem um nome. Interessante. Bom, depois eu descubro aqui. Não vou parar a aula por causa disso, mas depois eu falo para vocês depois o nome disso aqui. Mas o que acontece? Então, vai aparecer essas cerquinhas aqui. Então, na verdade, quando aparecer isso, ele está falando o seguinte para você: olha, o conteúdo não coube nessa célula aí que você está querendo. Então, o que a gente poderia fazer? Ou a gente a gente poderia vir aqui, ó, sobre, né, a indicação lá do endereço dessa coluna, porque o que ele está querendo aqui? Ele está falando que não está cabendo o conteúdo, né, verticalmente aqui, certo? Desculpe, horizontalmente aqui, né? Então, para a gente trabalhar o tamanho horizontal, a gente vem aqui em cima no endereço da coluna, certo? Então, uma maneira rápida é vir aqui na borda, certo? E darmos dois cliques, clique, né, na borda da direita. O que vai acontecer? Olha lá.
ele já vai ajustar, né, o tamanho da coluna para o tamanho maior de conteúdo. O maior tamanho de conteúdo era dessa célula especificamente aqui. Só que ficou estranho, né? Professor. Oi. Olha, sinceramente, o senhor brincou com a cerquinha, mas o nome disso daí é cerquilha. Cerquilha, é isso mesmo, é isso mesmo. Pode ser também octorpe. Olha que nome louco. Mas o mais interessante que aparece aqui na internet é cerquilha. Cerquilha, não, é cerquilha mesmo, tá certinho. É o nome mesmo disso. Eu tinha esquecido. Obrigado, Hudson. É cerquilha. Ou cerquinha, pros caipira. Muito bem. Aí, então, ó, você consegue fazer a formatação dessa maneira, né? Ou então, simplesmente arrastando para lá e para cá e assim por diante. Muito bem. Só que ficou esquisito, né, aqui. Então, o que você pode fazer, né? Então, você pode ajustar, por exemplo, um determinado conteúdo utilizando várias células aqui. A gente faz uma mesclagem, né? Agora, existe o quê? Um conteúdo específico, né? Dentro de um conjunto de células. Então, se eu vier aqui novamente e clicar, ele vai fazer o ajuste para esta célula especificamente agora, não tomando como base mais o conteúdo que está nessas duas células aqui. Tá joia? Então, dessa maneira, eu consigo trabalhar larguras, né, diferentes, mesmo trabalhando com conteúdos diferentes. Professor. Oi. Desculpe interromper, mas aqui falhou minha internet. O senhor podia explicar de novo como é que só ajusta essa linha? Ah, sim, é porque eu fiz o que aqui? Eu mesclei e centralizei esse determinado conteúdo aqui. Entendeu? Ah, tá, igual o senhor ensinou no começo, entendi. Aqui em cima, no título de despesas domésticas aqui. Aí não mexe nas outras células. Exatamente, então aí é um recurso, né, que a gente utiliza para não mexer nas demais células. Porque o que nós fizermos numa coluna, se um determinado conteúdo faz parte, né, em mais de uma coluna, ele não vai agir sobre esse conteúdo. Mas o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, que esse conteúdo aqui ele seja maior ainda, que ele vai implicar vamos falar assim, num tamanho maior do que o maior tamanho dessas células aqui que a gente está trabalhando individualmente. Então, daí sim ele implica nesse tamanho total, mas só nesse caso, tá? Mas daí basta você pegar mais uma célula aqui e ajustar pelo tamanho total aqui, tá? Tudo bem? Ficou complicado? Obrigada. Nada. Beleza, Fernanda, obrigado. Muito bem. Ótimo. Então, em formatação, eu acho que é isso que nós tínhamos de falar, pelo menos da parte básica, tá? Então, vamos continuar aqui. A largura, alterando a largura, a gente já viu tudo isso aqui. A largura também pode ser ajustada por uma definição da largura, né? Então, se a gente vem aqui lá em formatar células, clicamos lá em largura da célula, ele vai abrir uma janelinha para a gente pode ajustar por esta janela, tá? Alterando a linha, mesma coisa, tamanho de linha pelo ajuste dali. A impressão, a gente já viu, né, como fazer a impressão. E a gente sabe como fechar o Excel. Muito bem. Nesta parte inicial, acredito que nós já vimos tudo, né? Só vou novamente voltar lá, só para vocês verem a diferença. Ó, agora vejam só, arquivo, imprimir. Olha só agora, ó, quando a gente vai imprimir aquele determinado conteúdo, veja que agora ele não está mais sendo impresso, né? Vamos falar assim, esse conteúdo solto aí, na página só o que nós digitamos, mas agora ele está formatado, né? Ou seja, ele já vem ali com uma cor, já vem ali com um padrão específico e assim por diante. Tá joia? Então, vejam só como efetivamente aquelas
alterações que nós fizemos, elas implicam aqui realmente no ajuste real, né, do conteúdo. Beleza, pessoal? Nessa aqui, quarta-feira, 12 de maio, aí dava para, se passasse mais o texto para não ter que mesclar outra célula, dava para quebrar o texto também, né? Dava também. Ó, ela falou uma coisa, por exemplo, tá vendo aqui, que tem aqui quarta-feira, 12 de maio, obrigado, viu, Karim? Existe uma outra possibilidade, né, quando você está digitando, por exemplo, um texto um pouco maior, e você não quer, né, que efetivamente ela... Deixa eu, ao invés de colocar isso aqui, vamos colocar aqui um texto qualquer, né? Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, né? Muito bem. Tá vendo aqui, ó? Ela não está cabendo nessa célula. E se a gente faz, por exemplo, né, uma formatação aqui por toda a célula, também não ajusta. Mas se a gente tentar ajustar por toda aqui, ó, vai ficar esquisito, certo? Então, não é possível, né, de fazer, ou melhor, às vezes não é interessante a gente vir aqui e selecionar mais uma célula, né, e mesclar todo o conteúdo nessa célula e assim por diante. Para não ficar esquisito, né, e também não ter que fazer esses ajustes, e até mesmo não ter que selecionar, né, mais de uma célula, o que a gente pode fazer? Vamos imaginar o seguinte, deixa eu tirar aqui, ó, agora eu tirei a mesclagem, tá? Agora ela tá, o conteúdo, ele está todo, ó, nesta célula apenas aqui. O que eu posso fazer também? Tá? É uma outra forma de trabalhar isso. Eu posso falar o seguinte, ó, essa célula aqui, ela vai, quando o conteúdo chegar aqui no final, ele vai ir para a linha de baixo. Neste momento, o que ele está fazendo? Ele está indo e sendo escrito numa única linha, né? Mas eu quero que ele seja guardado apenas e todo o conteúdo dentro dessa célula aqui, e eu não quero que ele transborde para outras células. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um recurso, né, que é a quebra automática do texto, né? Quebra do texto automaticamente aqui, ó. O que vai acontecer? Então, ó, com a célula que tem o texto, né? Eu vou selecionar a célula que tem o texto e clico nesse botão aqui, ó, quebra de texto automático. O que aconteceu? Olha só. Ele fez um ajuste nesta célula aqui, ó, de todo o texto e fez o quê? Aumentou o tamanho automaticamente, né, da largura, desculpe, aumentou a largura da linha, né, para que efetivamente todo o texto conseguisse ser exibido, né, sem nenhuma perda de informação dentro dessa célula especificamente. Então, essa seria uma outra forma de ajustar o conteúdo aqui dentro da célula. Então, é quebra de texto automaticamente. Se eu vier aqui e clicar novamente nesse botão aqui, ele tira a quebra automática, tá bom? Então, clicando aqui em quebra automática, aí, especificamente, o que vai acontecer? Este recurso aqui, né, por exemplo, de aumentar ou diminuir aqui, ele só vai, né, ser utilizado, né, olhando para células que não têm a quebra automática de opção. Vejam só, se eu volto aqui e tiro essa quebra automática, venho aqui em cima e faço um ajuste automático, olha só o que ele vai fazer. Ele vai levar em consideração todas as células que não têm esta quebra automática de texto, ok? Agora, se eu venho aqui, né, apenas nessa célula aqui da batatinha aqui, venho aqui e falo que eu quero quebrar automaticamente, o que vai acontecer agora? Olha só que interessante. Se eu venho aqui para ajustar o texto, né? Uai. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Ele não é inteligente o suficiente
Mas vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar que nós tenhamos já essa formatação. Quando nós clicamos aqui, ó, 2, ele leva em consideração, né, o maior existente atual nas células, inclusive aquele que tem a quebra automática. Inclusive aquele que tem a quebra. Eu falei que ele não levava em consideração, mas ele leva aquele que tem a quebra automática também. Então, de acordo com o tamanho. Então, por exemplo, se a gente diminuísse aqui um pouquinho, ó, vamos diminuir aqui um pouquinho, né? E aí a gente clicasse aqui, ó, ele vai levar em consideração esse texto aqui para que ele também se ajuste aqui, tá? Então, ele leva em consideração sempre o maior tamanho especificamente, mas que consiga, né, exibir todo o conteúdo especificamente. Beleza? Era isso, Karen? Era isso sim. Obrigadão, professor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Legal. Muito bem, então vamos dar prosseguimento aqui. E agora, ó, para a gente fechar, lembra que nas 2 primeiras semanas nós não tivemos isso, né? Mas a partir de agora, né, nós vamos ter, então, vamos falar assim, até mesmo para vocês praticarem, até mesmo para a gente ter uma forma de fazer a validação, tanto da presença quanto da participação em aula, a gente vai ter agora, então, alguns exercícios a serem realizados, tá? E, possivelmente, né, a grande maioria não vai dar tempo de a gente realizar toda ela, ou todos eles aqui na aula especificamente, né? A gente vai tentar fazer isso em aula, né, mas alguma coisa vai sobrar para vocês fazerem depois. São exercícios aí complementares, tá joia? Só que, o que vai acontecer? Então, esses exercícios, eles vão, então, contar aí como se fosse uma avaliação formativa, ou seja, uma avaliação que a gente vai ter ao longo do processo. Ele vai contar um pouquinho, um percentual ali de nota, um pouquinho da nota final lá de vocês, esse exercício aqui. A segunda coisa, ele vai validar a presença para quem não estava aqui presente. E ele também vai contribuir com um pouquinho mais de nota, né, vamos falar de peso aí, que é a nota de participação de vocês ao longo da disciplina como um todo. Tá joia? Então, são 3 implicações aí ao realizar o exercício, tá? E aí, vocês vão realizar o exercício, vão fazer o que está sendo dito aqui, tá vendo? Então, por exemplo, eu já faço o exercício aqui com vocês. Vocês vão fazer, vão salvar, tá vendo que eu peço aqui para vocês salvarem o exercício com um determinado nome e um determinado sobrenome, né? Vocês vão guardar naquela pasta que eu falei para vocês, vocês vão guardar em aula 3, aula 4, aula 5, para o controle de vocês. Só que, né, como é que vocês vão me mandar esse exercício, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês o passo a passo, para que não fique dúvida e também fique registrado, tá? Então, aqui eu estou com o Teams, eu tenho aqui, então, uma área específica da nossa disciplina, tá joia? Aqui em cima, né, dentro da área da nossa disciplina, da nossa equipe, né, no Teams, eu tenho aqui uma das opções, possivelmente vocês já utilizaram nos semestres anteriores, a aba aqui tarefa, né? Então, o que eu vou fazer? Para cada uma das nossas semanas, né, eu vou abrir uma tarefa específica onde vocês vão inserir um determinado conteúdo. Fale, Aline. Não é nada? Beleza. Então, vocês vão inserir um conteúdo. Então, olha só. Vamos inserir aqui um conteúdo. O que é introdução? Criar. Eu vou criar aqui, então, uma tarefa,
tá? Então, é uma tarefa que vocês vão realizar. A tarefa sempre vai ter o quê? O nome da semana ou aula. Como a gente está trabalhando com aula, né? Então, eu vou colocar aqui aula, aqui no caso é aula 3, tá? Então, tarefa da aula 3. Então, eu vou colocar aqui, tarefa aula 3. Tarefa aula 3. A tarefa da aula 3, né, basicamente, o que vocês vão fazer? Ó, enviar as planilhas dos exercícios em anexo. Basicamente isso. O que vocês vão ter que fazer, então? Quando vocês forem responder essa determinada tarefa, vocês vão anexar aquelas planilhas que vocês, então, desenvolveram. Tá joia? Qual a quantidade de pontos? Ele vai valer de 0 a 10 pontos, né? Ou seja, depois a gente tira a média lá na frente, né? E ele tem um percentual da média final. Muito bem, aí todos os alunos, e vocês vão ter que me enviar isso até o início, né, da próxima aula, né? Então, podemos falar aqui que até o início lá da próxima aula do dia 20 de agosto, né? Ou seja, a próxima sexta-feira. Vocês têm uma semana para fazer isso, tá joia? Então, é isso, né? Atribuir. Então, vocês vão receber aí, possivelmente se nada aconteceu de errado, né? Vocês vão receber aí esta atribuição de tarefa. Então, vocês vão agora, né, depois, né, pode ser logo em seguida da aula, no momento que vocês quiserem, à noite, etc., vão realizar, então, aquelas tarefas ali, fazer aquelas planilhas, e aí inserir aqui como atividade. Tudo bem, pessoal? Vocês já fizeram isso, né, antes, certo? Não estou falando nada aqui de novo, né? Estou falando coisa nova? Não, professor. Nós já fizemos, sim. Ah, então beleza. Essa tarefa que o senhor está passando está lá no blog do senhor lá, né? Na semana 3, é isso? Vamos recapitular aqui, ó. A gente tem uma apostila, certo, Hudson? Certo. Essa apostila aqui está aqui na semana 3, aqui, ó, Perfeito. apostila, aula 3, aí você baixa a apostila aqui. No final de cada apostila, vai ter, em todas as apostilas, tá? Tem uma para cada aula. No final de cada apostila tem o quê? Um conjunto de exercícios. Aqui no caso, ó, tem 4 exercícios, mas não se... são exercícios muito simples, tá? Inclusive, ó, o 3 e o 4, ele vai trabalhar com com as mesmas informações, tá? Então, é só realmente a formatação, justamente esse manuseio. Porque, assim, ó, uma coisa é vocês verem eu aqui fazendo alguma coisa, tá? A outra coisa é vocês fazerem efetivamente isso, né? Vocês só vão fixar quando vocês realizarem isso. Então, esse intuito, né? Ou seja, os exercícios, ele tem esse intuito de fixação daquele determinado conteúdo mínimo, né, necessário para a gente prosseguir com a próxima etapa da disciplina. Beleza? Joinha, Hudson? Perfeito, professor. Joinha. Maravilha, então. Então, vamos fazer, né? Vamos começar aqui a fazer o primeiro exercício. O que é o primeiro exercício, né? Então, olha lá. Clique sobre a célula 1 da planilha, digite esse determinado conteúdo aqui. Na linha que separa a coluna A e B, dê um duplo clique para alterar o tamanho do texto, né? Ou seja, alterar o tamanho da coluna de acordo com o texto. Clique no menu arquivo, clique na opção salvar como, e aí salve ele como o sobrenome. Olha só, sobrenome de vocês, né? E aí, junto do sobrenome, aula 3, exercício 01. Por que esse sobrenome? Para justamente ir distinguindo, né, os arquivos que vocês estão enviando
para que efetivamente eu consiga separar depois lá no conteúdo como um todo e saber quem enviou de cada um. É lógico que vai estar dentro dos exercícios, né, já separado por nome, mas a princípio, fale, Laís. Professor, cada planilha vai ser salva individual ou pode fazer as 4 planilhas em um documento só? Então, a gente agora, nós já sabemos como fazer, não é isso? Então, eu aqui, até esse ponto aqui, não tinha, né, nada sendo... Pode ver no conteúdo aqui, não tem nada sendo dito da criação de novas áreas de trabalho aqui, novas pastas de trabalho, né, como a gente fez, vocês agora já sabem fazer. Eu só ia fazer isso na próxima aula. Como a gente já antecipou, e vocês sabem como fazer, então a gente pode fazer o seguinte, ao invés de fazer um arquivo para cada exercício, como a gente está falando aqui, ó, tá vendo? A gente pode, então, fazer especificamente assim, ó. Deixa eu digitar aqui e ficar registrado no blog. Você pode salvar, então, o nome do arquivo, né, como sendo sobrenome, aí, aula 03, apenas isso, né? Então, o nome do arquivo é esse. Aí, lá na nossa pasta de trabalho aqui, né? Vocês podem, então, criar aqui, ó, 4 planilhas, sendo que a primeira aqui, ó, vocês colocam aqui exercício 01, a segunda, exercício 02, a terceira, exercício 03, e a quarta, obviamente, vai ser exercício 04, tá bom? Beleza, Laís? Então, sim, pode, né? Então, aí, aqui embaixo, vocês, então, vão apenas distinguir qual é o exercício em cada uma das planilhas, e aí fica muito mais fácil para enviar, porque daí vocês vão enviar apenas um arquivo com aquele nome que eu acabei de falar aí, sobrenome aula 03. Tudo bem, pessoal? Entenderam o que a Laís perguntou e o que eu falei aqui? Sim, professor. Joinha. Eu já ia colocar o exercício inteiro numa planilha só. É verdade mesmo, mas tá bom. Acho que assim é legal, passo a passo. Porque daí fica também dividido, né? E a gente sabe exatamente os passos que vocês levaram. Que assim, ó, nesse momento, as planilhas são muito simples, até daria para colocar tudo em um único só, né? Mas, dependendo dos exercícios, vamos avançar em exercícios mais complexos, né? Aí as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis de fazer, ou só numa planilha, e às vezes não vai dar para a gente fazer só em um arquivo, né? Por quê? Porque os exercícios vão trabalhar múltiplas planilhas, entenderam? Então, neste momento ainda dá para a gente fazer isso, mas lá para frente não vai dar para fazer. Belezinha? Mas uma pergunta pode ser a mais besta que existe, mas eu vou fazer, porque esse sobrenome entre esses sinais aqui é o meu sobrenome. Não Exato. Significa que esse sobrenome seria a aula 3. Não, é o sobrenome de vocês. Para justamente eu conseguir distinguir, né, os arquivos de vocês. Perfeito. Eu não sei como que eu já presenciei algumas situações aí que às vezes relacionam, por exemplo, esse sobrenome que estaria relacionado com a aula 3. Já tive situações que eu me confundi por causa disso, por isso que eu nem tenho vergonha de perguntar, porque uma vez eu fui fazer uma coisa, o cara falou, não, mas não é por seu nome não, cara, isso aí era o nome da planilha. Eu falei, desculpa aí então. E assim, ó, por gentileza, não se envergonhe, qualquer pergunta aqui é pergunta, uma dúvida é dúvida, né? Você pode achar que é uma dúvida, sei lá, infeliz, né? Ou muito simples, né? É isso, Fernando, é isso mesmo. A única coisa que eu ia perguntar aqui, existe aqui
né, pessoas com sobrenomes iguais. Eu não vi isso antes de fazer a definição. Oi. Professor, Ali, Leis. você não coloca o primeiro nome e o último nome? Tipo o meu, Laís Vieira, aula 3. Pode ser. Então, eu vou Fica pedir, melhor. então, para fazer o contrário. Coloca sobrenome e nome. Por Tá que bom. isso, Laís? Porque o Teams, não sei se você já reparou, mas ele organiza as coisas pelo sobrenome de vocês. Você já repararam isso? Pelo menos quando vocês respondem, né? A maioria dos documentos da Microsoft é tudo pelo sobrenome. Quando você envia uma determinada atividade para mim, eles vão efetivamente me dar aqui quem respondeu, etc., pelo sobrenome e nome. Então, fica muito mais fácil para eu também organizar o processo. Isso, Laís. Aí agora não tem mais... apenas uma questão apenas. Está vendo ali quando você coloca Vieira Laís? Para a gente saber o que é nome e o que é sobrenome, eu vou pedir para que o segundo... a segunda informação, que é o nome seu, ele seja colocado a primeira letra em maiúsculo. Então, por exemplo, eu vou escrever o meu nome aqui, tá? Então, Piva, que é o sobrenome, e aí Dilermando, né? Aí, aula 03. Então, olha só, ficaria dessa forma. Então, toda vez, isso. E aí, se você também puder colocar o aula, o A de aula em maiúsculo, porque daí eu tenho exatamente todas as palavras, né, que são distintas, iniciadas com letra maiúscula. Esse é um padrão, é um dos padrões adotados pelas empresas como um todo. Existe um outro padrão, que é assim, ó, piva, underline, sei lá, ele pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Mando, underline, aula 03. Poderia ser este padrão ou poderia ser este outro que a gente trabalhou. Mas eu gostaria que nós adotássemos um único. Qual dos dois vocês preferem? Na ETEC você usava o underline. Acho que sem underline é mais rápido. Eu também acho. E é por isso, né, que a maioria esse padrão vem da indústria de software, tá? Então, quando a gente está desenvolvendo software, as coisas mais rápidas são melhores, né? Então, no início, lá atrás, a gente usava o underline. Mas, a partir da orientação a objeto, ou seja, coisas mais recentes, a gente começou a adotar esse padrão aí de nome, sobrenome, ou nomes que são, ou palavras, né, que são compostas, a gente faz exatamente essa adoção, a primeira letra, a partir da segunda palavra, ser realizada em maior. Exatamente, Aline, é isso aí. Cruza a Aline e aí na frente, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e assim por diante. Belezinha? Então, estamos de acordo, né, de como vai ser o padrão aqui para vocês enviarem. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? E, assim, dos exercícios, né, eu acho que, especificamente, vocês não vão encontrar dúvida, é só realmente ir seguindo aqui os passo a passos, e esse daqui, especificamente, o primeiro, né, não tem um nível de dificuldade grande, né? Então, vejam que é tudo aquilo que nós efetivamente fizemos aqui, né, as formatações, né, a colocação de dados, vejam que nem tem aqui total, nada disso, tá? Ainda está bem simplesinho, né? Justamente para a gente entender a entrada de dados e a formatação dos dados, tá? Essa é o intuito deste primeiro bloco aqui do Excel, ou da aula 3, né? Tá joia, pessoal?
Obrigado pela aula de hoje. Desejo a vocês um excelente final de semana e nos vemos aí na próxima quarta-feira, né? Quarta-feira que vem. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Saúde é o que interessa.